Boa noite, pessoal. Prazer imenso recebê-los aqui hoje, em nome da Deca. Fomos convidados para fazer parte dessa grande interação com vocês, que começou alguns dias atrás e deve se estender aí alguns dias mais, que é o Diário Deca. E todas as quartas-feiras nós vamos ter aqui grandes encontros promovidos pela Deca. São encontros de aproximação com grandes artistas, designers e articuladores da Casa Brasileira, para muito além das fronteiras, inclusive. Hoje a gente vai bater um papo com um dos pontos cardeais da arquitetura no Brasil, também com grande reverberação internacional, que é o Arthur Casas, que além de ser um grande arquiteto de casca e de conteúdo, ele também assina projetos incríveis na escala do design e teve a oportunidade de desenhar uma coleção belíssima para a Deca. E sobre essas e outras a gente vai conversar com ele um pouquinho hoje, né, André? Exatamente. A gente fixou também aqui nos comentários o site oficial da Deca, www.deca.com.br, para que vocês confiram os lançamentos e consultem também os produtos da marca, sem dúvida nenhuma. E o Arthur daqui a pouquinho vai se conectar nessa live, como o Alex explicou, um dos maiores arquitetos do Brasil, com projeção internacional e que já desenhou coleção para a Deca, que tem produtos extraordinários desenvolvidos em parceria com a marca. A gente vai mostrá-los inclusive aqui, porque a gente gosta de histórias ilustradas, né? Aliás, para quem está acompanhando o Instagram da Deca, vocês devem ter recebido aí algumas editorias especiais, então sempre na intenção de trazer os melhores assuntos para você a cada dia, né? E todas as quartas teremos esses encontros. Salve, Arthur! Boa noite! Melhor agora falando com você, é uma grande honra, né? Falar com você, que é sempre uma matéria-prima importantíssima para o nosso trabalho, né? A gente teve a oportunidade de reportar bastante ao longo dos últimos 20 anos e isso tem sido sempre enriquecedor. Então, bem-vindo aí em nome da Deca. Um prazer estar aqui com vocês. Estou achando ótimo essa live, viu? É uma forma de mostrar que a gente realmente está vivo. Pois é. Estamos sentindo isso também. E descobrindo que muita gente está viva, graças a Deus. Arthur, olha só, sempre que a gente vai fazer um texto sobre você, ou que a gente brifa um jornalista para fazer um texto sobre você, e isso acontece com frequência, seja o jornalista um grande veterano ou um iniciante, ele nunca resiste à brincadeira de fazer um trocadilho com seu nome, né? O Arthur Casas. Mas você mesmo, nas entrevistas, você diz que mesmo quando você faz prédios, você faz casas. Queria que você começasse explicando um pouquinho isso para a gente. Olha, é que assim, eu tenho essa coisa com a ideia sempre de tentar me colocar no lugar da pessoa que vai morar no objeto que eu estou desenhando, seja uma casa, seja um edifício, seja o que for. Eu tenho certeza que as pessoas todos morariam numa casa se o desejo das pessoas é morar numa casa. Mas isso não se realiza por também uma questão, né, por conta também do outro desejo, acaba eliminando o primeiro, que é o desejo de segurança e o desejo da praticidade. Então, quando eu penso num apartamento, eu penso em como seria uma casa empilhada. E a maioria dos projetos que a gente tem conseguido fazer, aí, projetos de edifício, que deve ter, sei lá, hoje uns 10, não são tantos assim, os arquitetos autorais da minha geração começaram a trabalhar de 10 anos para cá, né? Sim. E antes era só aquela coisa neoclássica, enfim, né? E eu sempre tento colocar essa vontade das pessoas de morar numa casa. Então, eu casas empilhadas. E, quando possível, eu tento dar uma identidade. Nós estamos fazendo agora um prédio em Goiânia, onde você percebe as unidades, né? Você enxerga ali as unidades. Ali foi possível trabalhar isso daqui. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é legal você pensar de dentro para fora, que é o que eu sempre tento fazer. E o pensamento... prédios de 30 metros quadrados, apartamentos, eu tenho que me colocar naquela situação morando ali. E o pensamento de fora para dentro, Arthur? Quando você projeta, seja uma casa, um apartamento ou qualquer outro arquétipo de projeto, você leva em consideração a rua, o bairro, a cidade, ou para você o limite do lote é o limite onde você trabalha? Olha, na verdade, né, você tem essa frase do Yangel, né, que é famosa aí, que é um urbanista
dinamarquês que falava assim: você não tem que perguntar o que o edifício, que a cidade vai fazer pelo seu prédio, mas sim o que o seu prédio vai fazer, o seu edifício vai fazer pela cidade. Então eu acho que o edifício ele tem um poder transformador absurdo, né? Um edifício, então assim, a responsabilidade que eu como arquiteto tenho para fazer um edifício é enorme, porque eu não estou impactando só quem vai morar ali ou quem vai usar aquele espaço. Impacta a paisagem. Todo o entorno e a cidade, né? Eu lembro quando eu era jovem, assim, né? Fui fazer uma matéria até para a Casa Vogue, e fui entrevistar o Mário Bota, porque eu era apaixonado pelo Mário Bota, então eu inventei essa função de eu ser jornalista, fui com ele lá, fui para na Suíça, encontrar com o Mário Bota, e o Mário Bota falou uma frase que tem todo sentido, que assim, a cidade, o edifício pertence à cidade, pertence às pessoas que moram, né, que vivem aquilo, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Realmente, assim, a propriedade pode ser sua, mas a responsabilidade de você fazer aquilo é a responsabilidade de quem está deixando aquilo para a cidade. Tem edifícios que eles são interessantes, que eles agregam a cidade, tem edifícios que acabam com a cidade. Eu estava uma semana antes desse fechamento total de pandemia, etc., eu estava em Curitiba, num edifício que a gente acabou de concluir o ano passado, chama Ícaro. Sim, conhecemos. Eu estava conversando com o Alfredo Gulim, que é o empreendedor jovem, de 30 anos, tá? Um rapaz bem assim, antenado com tudo, etc. E eu estava mostrando, assim, constatando com ele o quanto aqueles edifícios, são 3 edifícios de 8 andares naquele lugar, eles impactaram positivamente naquele espaço, porque a gente tinha feito ali as casas suspensas com jardim em volta. Então você ficaram 3 edifícios verdes ali, e antigamente tinha uma construção medíocre ali, sabe? Então assim, os edifícios eles podem impactar positivamente, né? É muito difícil a gente mexer com o que já existe com a natureza, mas nas cidades você tem essa possibilidade de melhorar. Nós estamos fazendo agora um edifício na Travessa Faria Lima, na região de Pinheiros, ali na Henrique Monteiro, com a Stan e com a Concivil, enfim, um edifício grande, que vai ter um hotel, uma boulangerie, um restaurante, e 40 andares. Aquilo vai impactar muito com aquela região em torno, e a gente está lutando ali para trazer os outros incorporadores que estão num raio em volta daquela região. Já vai impactar positivamente aquele edifício, certamente, né? Pelo equipamento, por ter a fruição das pessoas ali pelo edifício, de pessoas da rua. Não é um edifício que tem guarita, aquela guarita ostensiva, que tem muro, etc. Então ele está totalmente aberto para a rua, tanto que ele chama Praça Henrique Monteiro por conta dessa abertura e desses equipamentos que a gente está fazendo. Eu achei aquele negócio tão incrível, falei, por que a gente não chama os outros incorporadores que estão em volta e revitalizamos aquela rua, que vai ser incrível, criando uma calçada, uniformizando a calçada, equipamento urbano, jardim, etc. Estamos nessa conversa, vamos ver se a gente consegue viabilizar. Agora apareceu esse fato novo aí, e que todo mundo está meio desesperado. Mas eu acho mas a gente está precisando dessas iniciativas, né? Agrega a incorporação, agrega e retorna. Até você pode vender o seu imóvel com valor a mais por conta dessa requalificação que você fez na área, né? Claro, um benefício coletivo, afinal, né? E você citou o Mário Bota, que é um grande humanista, antes de mais nada, né? Essa preocupação com o impacto sobre a paisagem e do pertencimento também do edifício à cidade, né? Transpondo um pouquinho o pensamento do Bota para a história brasileira, né? Ao longo do tempo, os arquitetos brasileiros eles deixaram de contribuir na formulação de políticas públicas, como eles faziam no meados do século XX, né? Como é que você acha, uma opinião pessoal mesmo, que a categoria poderia contribuir, retomando esse papel de importância? A gente particularmente acha que isso foi interrompido, talvez, por uma questão da ditadura, né? A ditadura militar retaliou muito, né, a arquitetura também, entre outras tantas retaliações. Mas
para você, como é que isso poderia ser retomado? Olha, Alex, eu acho assim, você tem... É difícil, você vive num país, e principalmente, sobretudo, numa cidade onde o poder público tem uma atuação pífia, né? Com relação à cidade, às vezes toma até decisões que, do meu ponto de vista, são até equivocadas, né? Quase sempre, inclusive. Ter uma conversa, ter uma discussão um pouco maior, não só com a sociedade, mas com os arquitetos. Eu acho que ainda falta um pouco mais essa relação um pouco mais próxima entre o nosso povo, que são os arquitetos, o nosso... Bom, enfim, vocês entenderam. O que nós tivemos outro dia, faz uns 3, 4 meses atrás, junto com o secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo. Vários arquitetos, 10, conversando sobre a cidade. Eu achei bárbara a conversa. Cada um contando a sua experiência, contando o que poderia mudar, impactar positivamente a cidade. Foi maravilhoso, só que eu acho que tem que ter uma continuidade, né? Você tem que conversar mais sobre a cidade, você tem que tentar entender questões que hoje são importantes, como o Minhocão, por exemplo, né? Eu acho que a gente não pode fechar essa questão, achar que o Minhocão pode ser um highline que não será, né? Pensar quem é que vai realmente manter esse Minhocão ali em cima. É um outro contexto, né? A gente não está em Nova York. Né? Pensar que, por exemplo, na região do Minhocão, os jardins verticais estão abandonados, né? Sim. É um outro equipamento ali. Pensar nos baixios do elevado, que é uma área insalubre, né? Você não tem sol ali, né? Inclusive, assim, é uma série de questões que a gente tem que entender até se... Eu não estou respondendo a minha própria pergunta, tá? Mas até entender se aquele equipamento deve ou não ser mantido, né? Se de repente ele não pode transformar São João, por exemplo, numa nova Paulista com minhocão no chão, entendeu? Levando ela à população, mas com sol e levando mais gente morando em volta ali daquela região. Você gostaria de morar hoje na São João? E lá tem prédios maravilhosos. Pensar ali, vai ter prédios ali que fica pensando, nossa, olha essa entrada maravilhosa, esse prédio e tal. Mas o Minhocão acabou com aqueles edifícios, né? Não existe como sobreviver. E se você fizer uma comparação com a perimetral do Rio de Janeiro, foi maravilhoso o que aconteceu ali naquela região do Porto, né? Então, aqui, ter demolido aqui. Né? Então, assim, a gente tem que... Eu não estou falando... E demoliu para renascer, né? É um ótimo exemplo. Convença que tem que manter, mas eu acho que é uma discussão que a gente teria que ter, né? E eu acredito que essa questão da cidade, ela tem que voltar... Ela tem que fazer uma ligação muito grande com o empresário da construção civil, né? Nós temos um exemplo aqui que eu acho muito positivo, que aconteceu recentemente, que é a concessão do Pacaembu. Sim. Não, né, aconteceu a concessão, ainda não aconteceu a obra, ainda não aconteceu as mudanças, mas eu tenho certeza que as mudanças vão ser positivas. Eu não tenho nada a ver com esse projeto. Gostei do projeto, o projeto é bem interessante, mas e eu acho que vai ter um impacto muito positivo, né? Você vai trazer gente para cá e vai trazer equipamentos para cá. Isso é bem interessante. Então, sabe, eu acho que está na mão de um empresário que vai ganhar dinheiro com isso. Isso é ótimo, né? Por que não? Por que os equipamentos públicos têm que ficar na mão do setor público se ele não tem como manter, né? Então, eu acho que aí tem uma discussão que poderia ser interessante. Até para revitalizar vários pontos da cidade que estão, né, mortos, tipo Anhembi, Interlagos, etc., até mais ou menos subutilizados, tipo o Lago da Batata, que poderia ser um lugar que é fantástico em termos de localização geográfica, mas ainda falta ali ter caráter ali, né? ter um trabalho um pouco mais forte ali. Eu acho que isso vai depender muito do empresário, não do setor público. Do setor privado. Afinal, a gente está falando de iniciativa, né? E de viabilidade. Exatamente, falei ao contrário. Aliás, Arthur, para falar um pouco de privacidade, as pessoas se interessam muito em saber sobre os seus processos criativos, sobre os pensamentos mesmo que passam pela sua cabeça quando você aborda, seja uma casa, seja um hotel, seja lá o que for, um objeto de design. Você já compartilhou aqui
com a gente que você gosta de se colocar no lugar do usuário quando você faz arquitetura. Mas eu queria que você contasse um pouco mais desse seu processo de criação, Arthur. E também queria saber se você se coloca no lugar do usuário na hora que você desenvolve um objeto e não uma casa. Eu acho assim que quanto à arquitetura, você não acha que a arquitetura, o grande lance da arquitetura assim, é o traço, o gesto, ser uma coisa diferente, mas sim o poder transformador da arquitetura, né? Como ela consegue transformar a vida das pessoas que vão viver naquele lugar, aquela família que vai estar ali, etc. Entendeu? Eu acho que ela consegue oferecer uma sensação de serenidade, de fraternidade, de aconchego, sabe? Que ela pode oferecer, pode dar para as pessoas ou não. E eu acho que nessa hora que todos estamos em casa, de uma certa forma, né? Ou passando muito mais tempo em casa, a gente está percebendo até o quanto a nossa casa ela é acolhedora para nós mesmos ou não. Assim, observando até assim, voltando, até misturando um pouco com o mobiliário, assim, o que tem de coisa ali que nos serve e coisas que não nos servem, né? O que nos dá prazer e coisas que estavam ali há tanto tempo, você nem repensou de novo. Acho que hoje as pessoas tiveram mais tempo de passar dentro desses espaços, né? Então, eu acho que o objeto, tanto o objeto quanto a residência, ele tem que trazer sentimentos, conexões, sensações, entendeu? Que agreguem a vida da pessoa. Você pode resolver aquilo de uma forma muito racional. Você tem que passar isso de uma forma afetiva. Objeto é engraçado, que sempre assim, quando eu desenho alguma coisa, eu fico pensando no tato. Sabe? Como que a pessoa vai pegar naquilo, sabe? Vai ter uma coisa... Eu não sou especialista em porra nenhuma, né? Olha aí, ó. Essa é a jutaca. Essa está no nosso dia a dia. A gente usa esse aparelho de jantar aqui. É uma das nossas peças prediletas, inclusive. Que bom que vocês têm, que bom. Então, mas é essa coisa de você ter uma relação, de você criar uma relação com a tua casa e com os objetos que estão na sua volta. Se esse objeto não criar nenhuma conexão com você, você não vai ter vontade dele. Então, hoje é o momento das pessoas que ficarem em casa, olhar para tudo que está em volta e perceber aquilo que ela não tem conexão. E jogar fora, entendeu? E doar. Faz uma doação e começa a pensar tudo de novo. A casa é a mesma coisa. A casa tem que transformar a vida da pessoa. Tem que fazer com que você seja mais feliz ali dentro. Mais suave ali dentro, entendeu? E as casas, isso assim, você também tem uma questão de projeto mesmo, sabe? De uma boa insolação, de uma boa tentar eliminar a necessidade do uso do ar-condicionado, o máximo que você puder, de você trabalhar com cores, materialidade. Eu gosto da madeira, porque a madeira é afetiva, né? Ela não tem razão, ela é muito gostoso, é muito afetivo, né? Porque os tons terrosos, eles são mais agradáveis que os tons minerais, entendeu? Porque também ele passa essa coisa da afetividade, não tem segredo. Sabe, você até flertou com a Adobe, inclusive, uma época, né? Eu me lembro bem disso, quando eu estava lá na Casa Vogue, enfim. Estou trabalhando com muita materialidade cor de terra, mas voltei de novo nessa coisa. Até hoje eu estava trabalhando, estava pensando em trabalhar, em transformar o concreto em cor de terra mesmo. O Adobe é muito difícil fazer. Tem alguma empresa ou outra que faz, mas é caro, tal. E eu acho que hoje nós estamos numa situação que a gente tem que pensar em como fazer a vida das pessoas mais agradável e mais acessível. Sabe, essa coisa do desenho muito caro, da construção muito cara, da coisa, sabe, que só a classe A pode vivenciar, eu acho que não é legal. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em como transformar a vida das pessoas numa coisa mais agradável e possível, né? Bacana. Arthur, aqui na nossa conversa você já citou alguns elementos que a gente pode, digamos, localizar num movimento específico que seria o modernismo. Você falou dos vãos livres, da ventilação cruzada, da incidência de luz natural.
Aí estão listados alguns dos princípios do modernismo que Le Corbusier canetou lá atrás, né? Por exemplo, as janelas em fita que permitem, né, que a luz entre, o vento. Você acha que isso tudo, que já faz parte da sua linguagem, porque a gente enxerga isso tudo nos seus projetos, sejam de arquitetura ou design, mas você acha que tudo isso pode ganhar mais relevância, tanto entre os profissionais quanto entre o público, por conta desse momento que a gente está vivendo? Eu acho que nós vamos sim começar a perceber mais a nossa casa a partir disso. Tem um dado aqui engraçado que não foi eu que recebi, foi a Flora que trabalha comigo, do Álvaro Coelho da Fonseca, que falou que está tendo muita procura por casas para alugar ou casas para comprar, casa, residência mesmo. Eu não falei com ele, então não sei. Mas é interessante esse dado, né? É um dado muito interessante, porque assim, quem não tem uma segunda casa, quem não tem a possibilidade de ter uma casa em São Paulo, outra em qualquer lugar, seja um sítio em Biúna, sei lá o quê, se sente num apartamento hoje muito... Eu acredito, assim, alguns amigos eu tenho conversado, eles se sentem muito presos, né? Até pelo fato de não poder tomar sol, etc., né? Então eu acho que as pessoas vão começar a olhar bastante para o lugar onde elas moram, sabe? Começar a pensar bastante ali como é que elas vão se relacionar com isso. Eu acredito. Ou pode ser também, né, que nem que daqui, quando acabar a pandemia, depois de 3 anos, ninguém mais lembre de nada e volte tudo ao qualquer... Espero que não. A gente está que... conferindo aí alguns projetos do Arthur. Alguns projetos do Arthur que a gente teve a oportunidade de publicar e a gente percebe muito essa reinterpretação modernista, que é muito original pelas mãos dele, né? É um trabalho muito original, de muita valorização ao desenho brasileiro e também do desenho autoral, porque o Arthur desenha lindamente também mobiliário, como a gente falou aqui. Essa é uma casa em São Paulo com essa fachada em onda, né? É super interessante essa sinuosidade. É um dos projetos mais diferentes que eu já vi, inclusive, do Arthur. Né? Ele traz esse caráter autoral muito forte, né? E esse movimento, essa vida um pouco menos monótona, né? Você tem ali um gesto escultórico muito interessante, que também otimiza muito a arquitetura internamente. Essa casa eu conheço pessoalmente e é um projeto realmente brilhante. É praticamente um cartão postal no bairro dos Jardins, aqui em São Paulo, né, Arthur? A gente tem outros projetos do Arthur que já trazem outra linguagem. É uma outra escala também. Exatamente, em outra escala, mas sempre com esses princípios que o próprio Arthur está debatendo aqui com a gente, né? Da ventilação cruzada, a incidência de luz natural, o uso inteligente do lote, né, Arthur? Os brises. Eu acho que mais que o uso inteligente do lote, você tem que entender o lote. Eu acho dificílimo e quase impossível eu projetar sem conhecer o lugar. Me manda uma foto, não adianta. Você tem que entender o lugar. Ele muda a tua percepção completamente. E é uma responsabilidade. Você imagina, você que escolheu uma casa essa que vocês estão colocando aqui agora, uma paisagem linda de uma fazenda, uma paisagem rural que você está interferindo de alguma forma, entendeu? Então você tem que interferir positivamente numa paisagem que está ali já funcionando muito bem. É uma responsabilidade grande, né? Fazer com que isso funcione legal. O que você acha que, nesse contexto, Arthur, o que você acha que é essencial para que exista uma boa relação entre a pessoa e o espaço? Eu acho que, assim, a primeira coisa, mais ou menos, eu já te adiantei lá atrás, entendeu? Você precisa criar uma conexão dessa pessoa com o lugar, né? Você tem que entender, ela tem que ter uma relação afetiva, ela tem que se conectar com aquele espaço, né? E você daí, claro, você tem o espaço, ele tem uma questão visual, evidentemente, mas também tem uma questão tátil, tem uma questão até olfativa, sabe? Do material, depende do tipo de madeira que você usa, tal. Então, assim, você tem que essa coisa toda, a pessoa tem que chegar e sentir que ela está dentro de um espaço que ela se reconhece. Então, eu converso muito com o cliente antes de chegar aqui, e você vê que cada projeto nosso é muito diferente um do outro, apesar de você escrever ali a linha minha de arquitetura e tal, mas eles são muito diferentes um do outro. E por conta dessa conversa, assim, eu percebo mais ou menos qual que é o universo dessa pessoa. Não faço nunca o que ela quer 100%, mas alguma coisa que ela consiga descobrir com o tempo, com aquele uso, e que ela vai descobrir que aquilo está melhorando a vida dela, entendeu?
mas é uma conexão que todos os meus clientes têm com a casa deles. Por conta desse longo papo que eu levo com eles. Enfim, é um trabalho bem interessante e que eu consegui desenvolver. Assim. Eu nunca pego um projeto por um cliente que eu não conheço e jogo para ele, né? É difícil, por isso que é uma responsabilidade, às vezes, você criar edifícios multifamiliares, né? Porque você lida com várias famílias com diferentes vontades e características, tal. Então você tem que trabalhar num universo ali onde você imagina que você vai realmente agregar e agradar a grande maioria daquelas pessoas que vão comprar aquilo. Não adianta você ser uma coisa totalmente disruptiva, né? Uma arquitetura disruptiva, super para vender 70 apartamentos. No entanto, ele tem que ter um ponto onde ele vai um pouco além, né? Um pouco inesperado, um pouco o que eu não estava esperando, o que um pouco até a princípio indesejado, entendeu? Arthur, o Eduardo aqui está perguntando se você revisita suas obras depois de algum tempo. Claro que você tem uma relação de proximidade com seus clientes, muitos acabam se tornando amigos, né, os que já não são. E como você lida com as impressões digitais das pessoas no dia a dia, depois que elas ocupam a obra? Claro que você projetou isso, também imaginando essencialmente quem vai ocupar aquele espaço. Mas como você lida com isso na revisita? Eu acho natural, eu acho natural. Você tem o cliente que ele realmente ele coloca o input dele dentro do projeto, e tem o cliente que você volta daqui a 5 anos e o cinzeiro está no mesmo lugar, sabe? Assim, vaso lugar com o mesmo tipo de... Então, assim, eu não acho que eu acho que é legal o cliente que ele coloca a vida dele dentro do espaço, né? E que discute. Os projetos mais interessantes que nós fazemos, a gente tem uma relação de troca grande. Porque você tem ali também, além do nosso projeto, mas também ali uma característica daquela outra pessoa, né? Isso é legal, sabe? É legal. Essa troca é bem interessante. Eu tô até engraçado, até vou fazer uma propaganda aqui de um amigo meu, o João Carrascosa, não sei se você lembra do João. O João Carrascosa foi editor da Casa Volve durante muitos anos. Foi editor até da Projeto, nos anos 90. O João agora ele tem ele está no Instagram dele colocando dá uma olhada, Alex, vai gostar, umas casas que ele está umas casas históricas. Então ele colocou uma casa que era que foi da Ellen Gray com o amante dela, França, que ele conta uma historinha, parece um mundo de caras, né? E que o Le Corbusier começou quando ela separou do cara, ele começou a pintar as paredes, ela ficou puta da vida porque ele pintou as paredes, estragou a obra dela. Então tem uma história atrás dessas casas aí pelo mundo. É muito legal. Aí você percebe que as obras mais interessantes têm essa personalidade por trás que é a vida das pessoas que estão lá dentro, né? Que vivenciaram aquilo. É muito legal. Enfim, o Antonioni, por exemplo, fez uma casa. Eu estou tentando lembrar quem que era a mulher dele, que é uma atriz lindíssima também dos anos 60. E ele fez uma casa e fez. Essa também está no João. E começou a ter uma discussão. Ele meio desenhou a casa junto com o arquiteto dele, né, o que ele queria, uma coisa completamente puta também. E que vale muito a pena vocês darem. Vale a pena. Então, assim, é uma questão, às vezes, as obras melhores, elas têm essa briga aí junto com os. Não é uma briga, é uma briga positiva, né? Positiva, é uma discussão. Sim. Proprietário, muitas vezes, né? Se o proprietário tiver um repertório maravilhoso, então melhor ainda. Ajuda bastante. Arthur, a gente está passando por um momento bastante peculiar e eu preciso te fazer uma pergunta sobre ele, né? A gente está vivendo esse cenário que é praticamente um roteiro de ficção científica, né? Parece um pouco o ensaio sobre a cegueira do Saramago, no qual um vírus toma de assalto a população mundial e a população mundial não consegue reagir da maneira que deveria, né? E acaba sendo dizimada, enfim, subjugada. A gente está
lidando muito intensamente com isso na vida real, e a arquitetura é nossa barreira imediata, né? O primeiro gesto de todos os governos conscientes foi isolar suas populações dentro de casa, ou seja, levar para dentro da casca da arquitetura a população para que ela fosse protegida. Você acha que eu primeiro queria saber qual é a sua opinião sobre esse distanciamento social e como que você entende que a arquitetura está preparada para lidar com isso ou se ela não está preparada para lidar com isso? Para lidar com o quê? Eu não entendi, Eduardo. Com o isolamento social. A arquitetura não está preparada a lidar com isso. Está preparada daqui para frente. Não está. Até assim, porque as casas, é engraçado, teve vários conceitos, até modernos de casa, que hoje têm que ser repensados, né? O conceito moderno, por exemplo, é você socializar a família inteira a todo momento. E hoje você percebe que a família, com diversas idades e desejos diferentes, às vezes precisa ter um pouco uma certa segregação, né, de alguma forma. E assim vai, né? Quer dizer, eu estou falando assim, as pessoas têm que ter, em algum momento nas suas casas, o seu próprio espaço. Acho fundamental isso, né? No casamento, junto com os filhos, ou os filhos terem os espaços, sabe? Os espaços eles não têm que ser todos segregados, mas deu para perceber nessa pandemia que há uma necessidade de um certo momento de me time, né? Sabe, de cada um estar num ponto ali, porque e eu acho, por exemplo, que as casas elas não foram pensadas para você passar o dia inteiro, né? Elas foram pensadas para você passar, né? Tem muita gente que chega em casa às 6 horas da tarde, 8 horas da noite e vai embora às 8 horas da manhã. Nem vivencia a casa exatamente, né? Então, assim, as pessoas começaram a entender a importância da casa, né? Então, isso vai mudar bastante. Eu acho que pode mudar bastante. Eu acredito que vai mudar bastante, né? No seu exemplo próprio, quando você olha para a sua casa, para a sua vida cotidiana, você tem filhos, então é um pouco diferente o isolamento. Você tem que lidar com questões que pessoas que, por exemplo, não têm filhos não precisam lidar. E ainda tem o home office. Eu queria saber, Arthur, como você tem uma estrutura muito grande, projetos no mundo inteiro, como é que tem sido essa adaptação para você? Olha, o home office está sendo uma coisa muito boa. O escritório não parou por conta disso, né? As coisas continuaram. Eu até estou pensando no futuro, o escritório, a presença dos arquitetos do escritório ser facultativa. Eu acho que ela pode ser um lugar legal para as pessoas virem se conectar, se encontrar, mas eu acho que não precisa ser todo dia. Eu acho que há momentos, eu, por exemplo, já faço home office há tempo, porque o jeito de eu trabalhar, de eu desenhar é sem ninguém me perguntando coisas, me tirando foco. Então, eu trabalho muito nas minhas casas, todas aí, entendeu? Sempre tem uma prancheta, mas eu estou percebendo que também isso funciona também para os outros arquitetos do escritório. Então, eu acho que sim, que isso... E outra coisa também que eu acho que vai ser fundamental, essa eu tenho certeza que não vai mudar depois da pandemia, é a necessidade de deslocamento, né? Quantas vezes eu saí de São Paulo à noite, fui para Nova York, fiz uma reunião e voltei no outro avião à noite no outro dia. É uma loucura isso daqui, né? Para fazer você olhar para a cara da pessoa e fazer uma reunião, né? Isso, eu acho que essa necessidade de se deslocar, e se deslocar às vezes para fora da cidade ou dentro da cidade, também que é um absurdo. Muitas vezes eu trabalho muito com a Renata Tilly, que faz paisagismo. Grande paisagista. Ela mora no Alto da Boa Vista. Ela fala, ela demora às vezes 1h30 para chegar no teu escritório, para ela conhecer um cliente, sabe? Para ver se o cliente tem empatia. É um absurdo, né? Você perder esse tempo todo na sua vida, né? Quando você pode falar, como nós estamos falando aqui agora, né? Não muda alguma coisa, a gente está junto ou não, né? A gente está junto. Tá aí uma das boas lições do confinamento, né? Essas reuniões presenciais e a necessidade delas talvez seja questionada. Essa veio para ficar. Essa veio para ficar, certamente veio para ficar. Também apostamos nisso. Bom, Arthur, eu vou ter que falar de novo sobre um assunto que particularmente, como você sabe, a gente gosta, a gente usa, a gente tem esses objetos. Falar de novo um pouquinho sobre arquitetura na escala do design, né? Que talvez seja uma escala mais humana ou mais próxima, né? Já que é a escala da pega, né? A gente tem um outro produto aqui seu,
que eu queria mostrar, que é uma das minhas peças prediletas também. Olha que coisa linda, gente. Essa jarra foi desenhada pelo próprio Arthur e ela mistura inox com madeira, é uma peça super ousada e funcional. E tem muito esse discurso do Arthur de misturar materiais de uma forma inteligente, otimizada, né? E original, bastante inovadora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a coleção que você desenhou para a Deca, que é o nosso grande anfitrião da noite, né? E a gente vai mostrar algumas imagens. Eu queria falar um pouquinho sobre essa escala, esse desenho um pouco mais fluido, mais aerodinâmico. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência. É muito legal, assim, essa coisa da... Eu tenho vontade de desenhar para a Deca faz anos já, né? Oba! Que bom que aconteceu. Não, quando eu fiz o primeiro em Milão, em São Paulo, 20 anos atrás, sei lá, parará, eu quis desenhar para a Deca as peças de Emiliano, mas naquela época era mais difícil, eu acho, essa desenvolvimento, tal, parará. Eu acho que as coisas hoje dentro do design, de uma forma geral no Brasil, ela melhorou muito para o designer. Mas, bom, enfim, foi com o namoro lá atrás. E esse namoro voltou depois, agora, porque eu senti falta, até por conta dos exercícios que a gente está fazendo, de ter uma peça onde eu pudesse ter um espaço de bancada menor. As bancadas na peça, normalmente, ela precisa de 60 centímetros de profundidade. E com essa peça aqui, eu consigo fazer uma bancada até de 35 centímetros de profundidade, o que me economiza um espaço grande dentro do banheiro. E são banheiros, às vezes, os banheiros secundários, são banheiros pequenos, enfim, os banheiros estão diminuindo, né? Até porque hoje cada quarto tem que ter um banheiro. Há anos atrás não era assim. Então você vê sendo naqueles apartamentos, nossa, o apartamento é grande, claro, tem um banheiro para todos os quartos, por exemplo. Mas então, por conta da necessidade e tal, eu acabei fazendo essa peça que nós vamos usar bastante. E tem uma coisa nessa peça que eu gosto muito nela, que foi a questão, além da forma, da materialidade. Essa materialidade também, de novo, essa coisa de você pegar, primeiro ela é muito macia de pegar, e tem essa materialidade que não é o branco, né? Aquela louça branca, tal, tarará. Ela é uma louça que ela tem uma cor meio de areia, nós desenvolvemos umas xícaras no escritório e ficaram muito lindas, umas xícaras feitas à mão, tal. E ficou numa cor de barro clara. E a Deca conseguiu reproduzir exatamente essa cor de barro clara. O pessoal é muito craque aí da Deca, a gente tem muito prazer em trabalhar com eles. Arthur, eu poderia colocar essa foto aqui, por exemplo, e traçar um comparativo entre o seu olhar para a arquitetura e o seu olhar para o design? Eu acho que está aí. Um pouco dessa coisa, dessa historinha que eu te contei, porque assim, eu busco ser um arquiteto integral, né? Que pensa no lado artístico, no lado construtivo, no lado urbanístico, né? Então, assim, tudo isso justifica a narrativa do meu trabalho como um todo. Eu não consigo finalizar a narrativa do meu trabalho na arquitetura. Ela tem que continuar no design, do objeto, nas maçanetas, enfim. Ela vai justificando essa narrativa até o ponto final. Como começou isso, por exemplo, você imagina, eu comecei no final dos anos 80, não tinha uma indústria nacional, né? Você tinha que criar suas peças. Então, imagina, eu tinha fábrica de móvel, eu desenhava o móvel, representava inclusive os móveis do Bota, do Mário Bota e do Belotti através da Alias, que eu fabricava os móveis da Alias no Brasil. Os meus móveis, tinha loja e tinha o cliente que comprava. Não podia dar certo, né? Então, tudo que eu ganhava na arquitetura, gastava na fábrica, na loja, para manter essa coisa toda. Mas era uma época que não tinha outra opção, entendeu? Você tinha, naquela época, só os móveis modernos do Le Corbusier, do Mies van der Rohe, etc., né? Já estava meio acabando essa fase fantástica do desenho brasileiro dos anos 70, da L'Atelier, etc. Parará, já não existia mais isso. Então, a gente ficava muito preso nessa linguagem, né, da forma, tal, que era muito legal, né? Vamos combinar que era muito legal, mas era só aquilo, né? Ia para o objeto, né? A gente só tinha a forma e a para o objeto. Eram então, os dois únicos. Isso a gente tinha que inventar. E eu
comecei a produzir móvel para poder completar a linguagem que eu queria ter lá dentro dos projetos que eu tinha. Né? Talvez se eu tivesse naquela época... Acho que não aconteceria isso comigo, talvez. Mas assim, se eu tivesse, sei lá, Gabriel Monteiro da Silva, cheio de móveis que vinham do mundo inteiro no mês seguinte da Feira de Milão, talvez isso não tivesse acontecido daquela forma, entendeu? Mas eu aprendi a envolver imobiliário. A gente tem também essa... Nada, entendeu? A gente tem também essa torneira da coleção do Arthur, que é belíssima, né? Essa torneira também traz um pouco dessa contenção, desse equilíbrio no gesto, né? Essas linhas mínimas. Também é da coleção do Arthur. Qual foi a inspiração dessa torneira, Arthur? Você pediu para fazer uma comparação com aquela casa. Exatamente isso daqui. Quer dizer, essa torneira é um mínimo para ela parar em pé, para ela funcionar. Aquela casa também, os volumes, ela não tem nenhum elemento decorativo aí, né? Eles são volumes sobrepostos. Então, assim, é a estrutura que faz essa casa ser bonita, como a estrutura daquela torneira faz torná-la bonita. Entendeu? Aquele balanço daquela casa faz torná-la bonita, como é a estrutura dessa torneira, que esses encaixes, esses volumes. É mais ou menos, eu acho que é muito parecida, na verdade. Assim, para mim, ela tem o mesmo princípio. E foram feitas pelo mesmo autor, né? O que é o mais importante, né? Trazem a mesma essência, o mesmo raciocínio humanista também, que está por trás de cada coisa que você desenha. Eu acho que é o mesmo raciocínio acima de tudo, né? Exatamente. Eu gosto dessa coisa da arquitetura e cognição, né? Eu acho que tem esse conceito por trás, tanto da torneira quanto da arquitetura, né? De você pois entender... é a tal da emoção cognitiva, né? Arthur, você que é um cara tão observador e tão crítico também, porque você é um cara que olha e tem uma opinião sobre as coisas, evidentemente, que é como toda pessoa inteligente leva para o seu ofício, inclusive. Quem são os profissionais que você admira, os criativos, que te influenciam de alguma maneira, que te influenciaram durante algum tempo? Para quem você olha com admiração, seja ontem ou seja hoje, enfim? Olha, tem muita gente boa, né? Tem assim, o que não falta é arquiteto bom. Eu acho que no Brasil tem arquitetos ótimos também, mas assim, falando dos mortos, assim, eu acho que quem me influenciou mais desde sempre foi o Frank Lloyd Wright. Uou. Tá, então, assim, por quê? Por conta dessa tara pelo detalhe, sabe assim? De você chegar no ponto máximo da coisa do detalhe. Então, assim, eu vou em obras, né? Até 2 meses atrás eu estava em Paris e quis muito conhecer aquela casa do Le Corbusier. Como é que chama? Ville Savoy. Que nunca... Savoy. Conhecemos, é incrível. Belíssima casa. Mas assim, quando você vai numa do Frank Lloyd Wright, você vê assim o detalhe no detalhe da sacação do não sei o que lá e tararara. Você vê uma coisa que aquilo sim me influenciou. Agora, outro arquiteto que me influenciou muito também, que me influencia até hoje, é o Chico Buarque, apesar de não acabar. Eu desenho e fico ouvindo o Chico e falo assim, eu preciso chegar nessa excelência no meu desenho. Da forma que ele... Pois é, o Arthur traz... Entendeu? Que lindo isso. O Arthur traz muita bosta da música, né, para o trabalho dele, isso é muito interessante. E a gente também adora música, assim como você. Aliás, a gente não esquece quando a gente lançou uma outra revista, você gravou um teaser pra gente cantando Chão de Giz e foi o máximo. A gente sempre percebeu essa conectividade sua com a música e a arquitetura, como diz o poeta, é música congelada, né? Então a gente percebe essas relações aí do ponto de vista emocional. Arthur, qual projeto, seja ele histórico ou não, já construído, evidente, seja em qualquer cidade, qualquer lugar do mundo, você considera um bom exemplo de arquitetura contemporânea? Olha, de edifício, assim, tem um monte, né? Assim, o edifício que eu sei, por exemplo, esse que agora que eu não fui nesse terminal que era como é que chama? Que era da... Meu Deus, o terminal que era antigo do Sarinen, como é que chama? Bom, sim. E virou um hotel. Aquilo, quando eu cheguei a embarcar... TWA? Época, como é que chama? TWA, né? TWA. Desculpa.
Mas assim, eu cheguei a embarcar naquilo. Eu lembro quando eu cheguei naquele lugar, para pegar um avião da TWA para ir para Londres, acho que eu estava indo. Eu falei, meu, isso daqui é assim, né? Tipo, onde eu tô? O que é isso? Era a coisa mais absurda. Agora, em termos de transformação de cidade, em termos de você, do projeto poderoso que transforma, eu acho que, por exemplo, os projetos que estão ligados ao urbanismo, eles têm mais poder, né? Claro que o projeto de arquitetura também tem, mas o lugar do urbanismo... Então, assim, eu vou falar um lugar super comum aqui agora. Mas o Highline, eu acompanhei aquela... Porque o nosso escritório era ali do lado da 27 e tal. Aquilo é uma loucura, o que transformou aquilo. Eu ia para Nova York nos anos 90 e você tinha... Aquela região era a terra de ninguém. Um negócio horroroso, né? Você não tinha o Hudson River Park ali, não tinha, evidentemente, não tinha o Highline. Esse projeto do Hudson River Park, do Highline e agora do Hudson Yards, aquilo transformou uma parte da cidade positivamente de uma forma absurda, né? Tanto que hoje os edifícios mais caros era lá e lá não valia nada, né? Valia um pedaço ali no West Village, ali sempre foi um lugar mais valorizado, mas aquela parte próxima ao rio, que é maravilhosa, porque você tem o pôr do sol ali, não valia nada. Esse tipo de ação dentro da cidade é que eu gostaria que tivesse em São Paulo, né? Esse tipo de ação que podia passar. Esses dois últimos, inclusive, tanto o Hudson Yards quanto o Highline, eles partiram do Bloomberg, né? É uma cidade muito... Bloomberg. Nós somos uma cidade muito pobre, de uma certa forma. Então, assim, acho que vai ter que começar a partir da iniciativa privada, como está acontecendo aqui no Pacaembu, como está acontecendo também na cidade de Matarazzo, que eu acho que vai transformar super bem e vai ter que Louvável. partir. Eu acho incrível. Bom, uma cidade muito pobre e muito mal planejada, né, Arthur? São Paulo não tem planejamento urbanístico nenhum. Oi? Desculpa. São Paulo não tem planejamento urbanístico nenhum, né? É uma cidade que cresceu de forma desenfreada e, consequentemente, feia. Muito feia. E eu fico, às vezes, triste, como às vezes a gente quer aprovar um projeto que é muito legal e demora meses, anos e custa, não sei o que lá. Daí, neguinho vai, aluga uma casa maravilhosa aqui na Avenida Pacaembu, que foi maravilhosa nos anos 50, mete ali uma fachada... Pets, por exemplo, quer ver? A coisa mais horrorosa que existe na cidade são as lojas Pets, né? Eles se sentem com o direito de colocar uma azul e amarela em qualquer lugar que tem, porque aquilo chama atenção, né? Uma coisa cafajestíssima, que não consegue, e tão pouco ligando. Então, esse tipo de intervenção que não custa nada, que não custa mais caro, que não passa pelo crivo da população ao redor, das pessoas que frequentam o bairro, eu acho sou contra. Eu lembro quando a gente fez a Natura em Paris, a gente teve que passar o projeto, que era pequeno até, pelo arquiteto do quarteirão. Tinha um arquiteto do quarteirão que tinha que aprovar o projeto. Ele dava o aval, só que aquele projeto, além da prefeitura, além disso, daquilo, que aquilo não ia interferir com a vida daquelas pessoas. E tem sentido isso. Né? Eu acho que tem coisa... E aqui não, aqui o cara faz qualquer porcaria. Você quis aprovar uma casa aqui no Pacaembu, demorou 3 anos, não consegui. Agora que aprovou com essa aprovação. Uma casa unifamiliar, porque estava juntando 2 ou 3 terrenos, sei lá por quê, entendeu? Demorou. Agora, para o cara fazer uma besteira dessa, fazer uma fachada cafajeste dessa, entendeu? O pessoal pode fazer a qualquer momento, de um dia para noite. Você até mencionou o Frank Lloyd Wright como uma super referência, né, Arthur? E ele foi o cara que transformou, por exemplo, Bilbao mapeou Bilbao, né? Era um destino pouco valorizado e que a partir do Guggenheim passou a ser enxergado pelo mundo. Foi o Frank Gehry que fez Bilbao, né? Sim. Mas é um exemplo bom de Bilbao. Realmente, assim, gosto ou não do Frank Gehry, assim, realmente é uma obra de arquitetura que transformou uma cidade que nem existia no mapa. E transformou. Tem esse poder. Existe esse poder. Mas a gente precisa usar esse poder corretamente, né? Eu, por exemplo, não sou apaixonado por Frank Gehry, mas ali em Bilbao ficou incrível aquela obra. Porque é uma cidade nova, boring. Ali tem
parece aquele edifício. Aquilo realmente foi uma obra excepcional. E é um exemplo de renascimento, né, de determinado logradouro, por assim dizer, né, que é uma constante aí na sua narrativa. Muito interessante esse exemplo também. E o anti-exemplo disso, Arthur? Que tipo de construção você gostaria de varrer do mapa? Além dos pets. Vamos ver se eu descobre. Tá fácil. Tá fácil? Ai. Além dos pets. Vários. Hã? Não, Além os dos pets, pets. eu ainda vou implodir. O Borba Gato. Para ter uma razão, todos os prédios neoclássicos construíram dos anos 90 para frente, entendeu? Isso é um absurdo. Um absurdo. Um prédio é uma construção barata, uma construção, por mais que pareça luxuosa, não é, né? Barata construtivamente de fazer, e por isso ela foi tão adotada pela construção civil, pelos incorporadores, mas é um horror, né? Você tem uma cidade lotada de prédios neoclássicos, como vai ficar para o resto, isso é uma herança que as futuras gerações vão carregar, né? Você vê, por exemplo, quando vem gringo aqui no meu escritório, amigos meus de fora, eu levo aqui, eu estou no Pacaembu, eu levo para ver algumas obras aqui dentro do Pacaembu e em Higienópolis, né, que tem exemplos incríveis, e é outra coisa, né? E de repente aparece um prédio, você vai para a Vila Nova Conceição, é só prédio neoclássico, só, sabe, essa coisa, é um horror isso. Isso, graças a Deus, acabou. Mas é uma herança que as futuras gerações vão ter que conviver, vão olhar para a cidade e fazem parte do quê? Da cidade. Pois é, afinal a arquitetura é também, antes de mais nada, um documento histórico, né? Um registro de um tempo, de uma época, de um comportamento, e a gente se comportou mal durante muito tempo. Agora a gente precisa retomar o fôlego. Felizmente as novas gerações têm feito isso, né? A partir da sua, principalmente, né? A gente percebe essa transformação. Isso também começa a refletir um pouco no skyline urbano, né? A gente tem exemplos aí de prédios incríveis que você projetou, não só o primeiro Emiliano, também como no Rio de Janeiro, aquela fachada fantástica, né? Do Emiliano no Rio, que aquilo tem tudo a ver com a orla e conversa com... Alex, o Emiliano São Paulo era um esqueleto de um prédio que ia ser um apartamento de dois apartamentos, era um flat, era um esqueleto de um flat. Foi um retrofit, fizemos o que deu ali, entendeu? Para poder transformar no hotel. O Rio de Janeiro não, já foi um trabalho mais do zero mesmo. E ali, de novo, né? Como aquela fachada, assim, é uma interpretação de como você fazer uma fachada que ela não agrida o perfil daquela área da cidade, né? Até pela escala dela, até pela cor branca dela, até pela coisa. Ao mesmo tempo, você chega no Rio de Janeiro, o cara pode até não saber nem onde é o Hotel Emiliano, mas o taxista sabe onde tem aquela fachada esquisita. É isso aí. A arquitetura que também serve como ponto de referência, assim como o Arthur... Pode ter calma, pode ter fila, não precisa exagerar, né? Assim como o Arthur é um ponto de referência para a gente e provavelmente para boa parte da nossa audiência hoje que nos prestigiou. Muito obrigado pelo seu tempo, Arthur, pela generosidade do compartilhamento. Eu acho que é um grande exercício também compartilhar aquilo que se sabe, como você faz tão bem com seus clientes, com seus projetos. Temos, de novo, André e eu, o privilégio de sempre poder reportar esse trabalho. É uma matéria-prima essencial para a gente, que fala em boa arquitetura. E é sempre um prazer conversar contigo. Super obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Essa live vai ficar salva pelas próximas 24 horas. Quem perdeu um trechinho vai ter a oportunidade de voltar lá e ver o que o Arthur disse. Disse muita coisa bacana, ele sempre tem muito a dizer. E diz, porque tem gente que tem muito a dizer e não diz. Mas o Arthur, ele tem essa generosidade do compartilhamento, como eu acabei de falar, e é muito legal. Então, acessem a live pelas próximas 24 horas e fiquem de olho no Diário Deca, que a gente está ajudando a editar com conteúdo super caprichado. Na semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai conversar com o Jader Almeida, que também tem coleções deslumbrantes, é um dos designers mais reverberados também internacionalmente e tem um trabalho muito bonito com a Deca, inclusive. Obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Até.